Dentre os 52 domingos do ano, alguns anos 53, o domingo da ressurreição é para nós o mais festivo, o mais distinto, aquele que, dentre os outros domingos do ano, é cheio de características de celebração. Eu diria que mais até do que o Natal. No domingo da ressurreição, o costume belo da nossa igreja é nos reunirmos às 7 horas da manhã e não às 10. Fazemos dele um domingo todo especial. Nós começamos o culto com cânticos festivos de aleluias e de glórias a Deus. A mensagem volta-se sempre para a Escritura Sagrada que afirmam que o nosso Senhor está vivo. Depois do culto, nós temos aquele momento delicioso de comunhão, um café da manhã, de alegria, que todo mundo participa, traz uma delícia lá da sua casa, e nós passamos esse tempo juntos, e vamos para o nosso lar depois desse tempo, com o coração aquecido, a nossa fé fortalecida, cheios de alegria, de aleluias e de glórias ao Senhor que está vivo e vive para sempre. Hoje, por uma situação extraordinária, o nosso domingo não está sendo assim. Nós estamos vivendo esse dia de celebração num tempo de apreensão mundial. Seria o caso de perguntarmos se comemoraríamos, mas a resposta é óbvia. É claro que sim, amados irmãos. É claro que comemoramos. É claro que nos celebramos. Não pode nenhuma crise mundial, seja ela de qual natureza for, assemelhar-se com a grandeza da razão da nossa alegria. Cristo está vivo, verdadeiramente está vivo. Ressuscitou dentre os mortos o Senhor. Estamos a portas fechadas. Nossa mensagem nesta manhã é esta: Páscoa a portas fechadas. Ressurreição a portas fechadas. Nós conseguimos, em alguma medida restrita, imaginar e nos unir e simpatizar com aqueles irmãos que vivem debaixo de terrível perseguição na China, na Coreia do Norte, nos países árabes. Aquilo que nós estamos vivendo somente por alguns domingos é a rotina normal da vida dessas igrejas. E isso deve nos fazer orar muito mais por eles. Eu me sinto, meus amados irmãos, debaixo do dever de orar muito mais pelos pastores destas igrejas, porque eu consigo compreender as realidades desafiadoras, dificílimas do ministério nesse contexto. E você tem o dever de orar mais pelos crentes onde há tanta e tão cruel perseguição à fé cristã, porque Deus nos permite experimentar um pouquinho, muito pouco. Não estamos enfrentando a opressão, não estamos enfrentando a violência, estamos apenas com as reuniões suspensas, mas podemos imaginar um pouco do que é reunir-se clandestinamente, do que é reunir-se sempre após portas fechadas. Para eles, esta é a vida normal. Para nós é uma experiência temporária e que estamos orando para que Deus a encerre tão cedo quanto possível. Mas enquanto eu meditava nestas coisas, lembrei-me, meus amados irmãos, de uma outra Páscoa, de um outro domingo da ressurreição, também a portas fechadas. O primeiro domingo da ressurreição estavam os discípulos a portas fechadas. Veja comigo no Evangelho de João, capítulo número 20. Evangelho de João, capítulo número 20, e eu começo a minha leitura no verso 19. Evangelho de João, capítulo número 20. A leitura começa no verso 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, eis como eles estavam, portas fechadas, assim como nós. E cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus, nosso Senhor, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto,
assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ó Deus, que tu nos dês compreensão da tua palavra nesta manhã de domingo, e que tu enchas o nosso coração de fé, da tua palavra, do teu Espírito, de alegria no Senhor, de certeza da salvação, que tu, ó Deus, operes pelo teu Espírito Santo, mesmo nesta hora, levando o Evangelho a todos os corações e mostrando, ó Deus, Cristo àqueles que ainda não o conhecem como seu Salvador e Senhor. Obrigado por este tempo e obrigado pela tua palavra, que as palavras dos meus lábios e a meditação de cada coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, nossa rocha e nosso Redentor. Nós oramos a ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus Cristo. Amém. Foi então, meus amados irmãos, a primeira Páscoa, uma Páscoa a portas fechadas. Assim como foi a portas fechadas, a primeira Páscoa, o primeiro domingo da ressurreição. E o que aconteceu ali é aquilo que nós oramos que aconteça entre nós. E aquilo que os discípulos experimentaram é aquilo que nós, hoje, discípulos de Cristo, devemos almejar, experimentar pela graça do Senhor. O verso 19 diz: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Nosso primeiro ponto nesta manhã: a portas fechadas, aconteceu um encontro verdadeiro com o Senhor. Veja isto. Os discípulos estavam com portas fechadas, assim como nós estamos, pelo conselho, pela orientação das autoridades de saúde do nosso país. Eles estavam com medo dos judeus que violentamente conspiraram contra o Senhor Jesus. E nós estamos também com medo em alguma medida. Temos visto, temos ouvido o coração das pessoas em meio às suas postagens nas redes sociais, aos vídeos, às falas, aquilo que compartilham conosco. Há muitos que estão com medo desta doença que está solapando o mundo inteiro. Outros estão com medo do impacto que isso trará na economia, nas finanças da sua casa, no sustento do seu lar, no pão sobre a mesa, no leitinho das crianças. Há muitos que estão com medo até das autoridades, dos governantes, que estão transformando isto num circo, num cabo de guerra, lutando para aparecer mais com olhos na próxima eleição, como se o povo fosse tão simplório assim. O medo, meus amados irmãos, é o que eu tenho visto nas atitudes de muitos. Medo a ponto de higienizarmos as mãos o tempo todo. Medo a ponto de nos sentirmos aprisionados voluntariamente dentro de casa. Medo a cada dia que passa no calendário e não vemos o comércio voltar. Medo e confusão quando vemos aqueles que deveriam nos liderar com responsabilidade, com cuidado, fazendo disso o seu próprio ganho e a sua própria plataforma. Eles estavam atrás de portas, nós também. Eles estavam com medo. Sejamos sinceros. Em alguma medida, por uma destas coisas ou muitas outras, nós também. E foi neste momento, num cenáculo fechado, e num lugar onde o medo tinha entrado com a sua presença, que o Senhor se fez presente. A minha Bíblia diz: chegou Jesus e pôs-se no meio. Ele se fez presente ali. Nós temos aqui uma grande revelação do corpo ressurreto do Senhor, que portas e paredes não podiam conter. Ele se fez ali presente no meio deles. Eles reconheceram a sua presença e eu oro para que Deus, em nome de Jesus, nesta manhã de domingo, conceda a mim e conceda a ti a mesma experiência, a mesma percepção da presença do Senhor entre nós. Porque Ele prometeu e jurou que estaria conosco todos os dias. Se nos sentimos, amados irmãos,
tomados pelo medo, lembremos que aquele que tem todo o poder no céu e na terra está presente conosco. Não nos esqueçamos das suas promessas, não nos esqueçamos do seu poder, não nos esqueçamos da sua glória. E ao se fazer presente, o Rei de todas as coisas, o Rei dos reis e o Senhor dos senhores, faz um decreto, ele diz: paz. Nossa Bíblia traduz: paz seja convosco. Naquele domingo, ele disse uma palavra hebraica, shalom. Shalom, ele entrou dizendo: paz seja convosco. O medo havia entrado nos corações daquelas pessoas, sem ser chamado, sem ser convidado. Ele havia entrado furtivamente pelas frestas e havia se assenhoreado de cada um deles. Aquele que vive para sempre, o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, o leão da tribo de Judá, o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, aquele que abriu o livro e os seus 7 selos, Jesus Cristo expulsa o medo e decreta a paz que vem dele mesmo. Todos precisamos de paz. Num tempo confuso como este, precisamos de paz. Num tempo como este, precisamos de paz. A paz se encontrará não nos laboratórios e hospitais, não se encontrará nos passos e salões dos governantes, disso nós já sabemos, não se encontrará nas lojas e nos bancos. A paz encontra-se em Cristo Jesus, cuja ressurreição novamente relembramos e novamente proclamamos nesta manhã de domingo. A paz encontra-se em Cristo. O apóstolo Paulo escreveu: Ele é a nossa paz. Ele fez a paz, Ele pregou a paz, tudo isso em Efésios capítulo 2, 600 anos antes de Jesus Cristo nascer. Isaías, profeta de Deus, tinha dito que o seu nome seria Príncipe da Paz. Ele é a nossa paz, paz na qual nós podemos nos assegurar nesta manhã de ressurreição, paz que nós podemos fruir pela provisão da graça de Deus, paz que Deus concede superabundante, que excede todo o entendimento, provida pelo Senhor para os seus filhos e filhas, para os salvos, para aqueles que já se arrependeram de uma vida de pecado e já se achegaram a Cristo como seu Salvador e Senhor. Paz não falta para os crentes neste mundo. Se o seu coração está perturbado ou apreensivo pelo tempo que nós estamos vivendo, recorra àquele que venceu. Recorra ao Senhor Jesus Cristo. Busque-o e você encontrará a paz que sente tanta necessidade neste tempo. Você encontrará promessas que cobrem todos os seus medos. A portas fechadas. Eles tiveram um encontro verdadeiro com o Senhor. Que Deus nos dê este mesmo encontro nos nossos lares, também com portas fechadas. Neste domingo da ressurreição, ore a Deus onde estiver, para que o Senhor lhe permita perceber a sua presença contigo nesta hora. E eu tenho certeza que Deus não rejeitará este pedido. O que mais aconteceu naquele glorioso domingo da ressurreição com portas fechadas? Evangelho de João, capítulo 20, verso número 20. E dizendo isto, tendo Jesus dito que a paz fosse com eles, mostrou-lhes as suas mãos que foram traspassadas na cruz, mostrou-lhes o lado que o soldado romano feriu com lança cruel, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Jesus Cristo declarou-lhes, ofereceu-lhes, abençoou-os com a paz. E tendo dado esta bênção,
Ele mostrou para eles o porquê da paz. Ele mostrou para eles a razão, o fundamento, a segurança, o penhor da paz. Suas mãos que foram perfuradas no Calvário, seu lado de onde jorrou água e sangue. Ele está, por assim, lhes dizendo: por que temer, se tendes a mim? Por que recear, se eu sou o vosso Salvador? Tudo que necessitais, eu já vos provi. E meus amados e queridos irmãos, neste domingo, a razão da paz, o fundamento da nossa alegria está em Cristo Jesus. E em Cristo Jesus somente. Se vivíamos apoiados em qualquer outra coisa como nossa segurança, bendito seja Deus, que derrubou tudo no chão, para que nos apoiemos somente no fundamento que é firme e seguro, seu próprio Filho. Ele mostra o que Ele fez por nós, as provas do seu amor. Ele mostra para nós aquilo que é o penhor da nossa paz, da nossa segurança e da nossa esperança. Podemos viver seguros hoje, porque Cristo ofereceu a sua vida, derramou o seu sangue, por nós sofreu e por nós morreu naquela cruz, numa sexta-feira. E os discípulos, o texto diz, vendo o Senhor, se alegraram. Muitos tentam explicar isto, e já ouvi muitas vezes esta alegria ser explicada como sendo a frustração e a dor da morte sendo confrontadas com a sua negação. Nós ouvimos de famílias que durante os tempos de guerra recebem telegramas fatais, lhes dizendo que um filho ou um esposo faleceu na batalha. E nós conseguimos imaginar quanta tristeza, desespero essa notícia traz. Mas ouvimos também muitas histórias de famílias como estas, que receberam esta notícia tristíssima, encontrarem-se depois com seus amados vivos. A notícia era falsa, foi um engano do comando do exército. E encontravam então grande surpresa e grande alegria em ver os seus amados vivos. E talvez isto nos explique um pouco, mas a bem da verdade é que a notícia era falsa. Essas pessoas não tinham, de fato, morrido. Jesus Cristo, de fato, morreu. Os discípulos viram isto. Viram o seu corpo inerte. Viram o sangue que escorria pelo toco da cruz. Viram ele ser embalado. Viram ele ser sepultado. Eles sabiam uma coisa, seguramente, inabalavelmente, Jesus Cristo tinha morrido. O que encontraram não foi a alegria de uma notícia falsa. O que encontraram foi a alegria de um milagre soberano. Encontraram diante de si a realidade do poder interventor de Deus, que ressuscitou o seu Filho dentre os mortos. Alegria esta muito maior do que a de uma notícia falsa que estava equivocada. Era a alegria de Jesus Cristo, que estava morto e tornou a viver. E esta é a alegria do cristão. A alegria do salvo não encontra-se nas circunstâncias da sua vida. A alegria do salvo não encontra-se nas condições exteriores, na qualidade das suas vestimentas, do seu alimento ou da sua residência. A alegria do salvo encontra-se em saber que ele serve a um Senhor vivo, eternamente vivo. Por isso, meus amados irmãos, vivemos dias de apreensão, sim, de inquietação, sim, mas não de tristeza, não de desespero. Os dias mais difíceis são para o cristão também dias de alegrar-se no Senhor.
O texto nos diz que à medida que eles viam o Senhor, por terem visto o Senhor, eles se alegravam. Então eis um texto para mim e para você: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. E vendo nós também o nosso Salvador pela fé, vendo nós também aquele que nos amou e por nós deu a sua vida pela fé, vendo nós também a sua vida entre nós, que ele vive para sempre pela fé, nos alegraremos, e nenhuma situação roubará de nós a alegria dulcíssima da fé cristã. Há portas fechadas que tinham sido trancadas pelo medo. Ali, onde imperava o desespero, houve paz, um encontro verdadeiro com Jesus e a alegria que este encontro produz. Meus amados e queridos irmãos, mais do que qualquer outro dia, hoje que Cristo ressuscitou, hoje que nós nos lembramos disso e que nós pregamos isto, é um dia de alegria. Os cristãos antigos, nesta época tão feliz do ano, não se cumprimentavam com palavras triviais como bom dia, não se cumprimentavam com salves e olás tão triviais, não. A tradição cristã, praticada durante séculos, era que nestes dias em que se relembrava a ressurreição do Senhor, eles se cumprimentavam dizendo Christos aneste. Era o bom dia, era o olá dos crentes, Christos aneste, que em grego significa Cristo ressuscitou. E o outro respondia, aletos aneste, verdadeiramente ressuscitou. Eu cumprimento os irmãos hoje, Cristo ressuscitou. Responda, verdadeiramente ressuscitou. Esta é a nossa alegria. Esta é a nossa paz, o nosso encontro de sabermos que servimos a um Senhor vivo e poderoso. Evangelho de João, capítulo 20, verso número 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. A portas fechadas, eu disse em primeiro lugar, um encontro com o Senhor. A portas fechadas, em segundo lugar, a alegria no Senhor. A portas fechadas, eu digo em terceiro lugar, a missão do Senhor. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Foi num quarto fechado, num cenáculo de portas fechadas. Foi num lugar assim, trancado de medo, que nasceu a grande comissão da igreja. Ouça as palavras de Jesus. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. A mesma mensagem, arrependei-vos e crede no Evangelho. O mesmo objetivo, que é ir alcançar as pessoas com esta nova maravilhosa de Jesus Cristo. Como ler este texto e não trazer aos irmãos novamente o mesmo desafio? No final deste culto, pegue o seu celular. Eu farei isto com a minha família. Grave um vídeo. Meu nome é Hugo. Eu sou cristão. Jesus Cristo me salvou. E hoje eu celebro a ressurreição do meu Senhor. Nós vamos colocar este vídeo nas nossas redes sociais, postá-los no feed, nos stories. Nós vamos fazer isto chegar às pessoas. Hoje as pessoas estão entediadas, estão vendo tudo que passa na frente. Vamos encher isso de boa nova, de salvação. Jesus Cristo disse para um número de pessoas que estavam com as portas fechadas, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. As portas estão fechadas hoje também, mas existem outros canais que estão abertos e nós podemos usar isto. Ouça esse texto, assim como o Pai me enviou, também eu te envio, Hugo.
Leia esse texto para você. Assim como o Pai me enviou, também eu te envio, João Marcos. Te envio Ana Luísa, te envio Caio, te envio Elaine, te envio Daniel, te envio Benedita, te envio Carolina, te envio Marta, te envio Natanael, te envio. É o que Jesus Cristo diz. Assim como o Pai me enviou, eu também te envio. Meus amados irmãos, a porta está fechada da minha casa, da sua também, mas a missão não está concluída. A missão não está encerrada. Os cultos da igreja estão suspensos, mas a missão não está suspensa. Páscoa, ressurreição, a vitória de Cristo, tudo isso tem a ver com aquilo que nós temos de fazer no curto tempo que Deus nos permite habitar neste mundo. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. As reuniões da igreja estão suspensas, o ide não está suspenso. Existem muitas coisas que estão paradas, o ide não está parado. Jesus Cristo está vivo, bendito seja o seu nome, mas Ele deixou algo para que eu faça, para que você faça, não uma vez, nem duas vezes, mas ao longo da vida, enquanto vivemos neste mundo, nós temos de cumprir esta missão. Depois do culto, grave este vídeo. Portas estão fechadas, mas muitos canais estão abertos. Façamos uso disso para levar a muitos a doce, a maravilhosa boa nova do Evangelho. Veja o que aconteceu. Evangelho de João, capítulo 20, verso número 22. E havendo dito isto, existe uma ligação tão intensa neste texto. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Depois de ter dado esta grande comissão, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio, Jesus Cristo deu a eles o poder para cumprir a missão. Você não percebe a ligação entre esses textos? O Espírito Santo é dado, não para que nós possamos estufar o peito e dizer: eu tenho o Espírito Santo. Ele não nos foi dado para este fim. Ele não nos foi dado para que pensemos que uns têm mais e outros menos, que tolice. Ele nos foi dado para cumprirmos a missão que nos foi outorgada. Sem o Espírito Santo, ser-nos-ia impossível alcançar sequer uma pessoa. Mas por causa dele, que opera por meio de nós, que opera no coração daqueles a quem falamos, por causa desta pessoa bendita, o Consolador, nós temos poder abundante, espiritual, para ver as palavras da nossa evangelização produzirem vida no coração das pessoas. Sim, Jesus Cristo morreu e ressuscitou para salvar. Jesus Cristo morreu e ressuscitou para que alcançasse assim vidas e vidas e vidas que o Pai lhe deu. Como poderíamos, não podemos, ter em nós este Espírito, o próprio Deus, e ficarmos alijados, e ficarmos à parte desta grande missão para a qual o poder já nos foi dado? Talvez nesta manhã de domingo, esta palavra esteja chegando a alguém que não pode dizer que tem o Espírito Santo, porque não tem a salvação, porque não tem a Cristo como seu Senhor. Mas eu lhe digo uma nova maravilhosa: creia em Cristo, creia, arrependa-se dos seus pecados e creia nele, chegue-se ao Salvador, ore a Deus, porque a Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eu não sei orar, ore como puder. Ore a Deus com a sinceridade do seu coração e diga: Deus, eu ouvi uma palavra sobre uma salvação que eu não tenho. Eu ouvi uma palavra sobre uma vida que eu não tenho. Eu ouvi uma palavra sobre um Senhor a quem eu não me submeti. Mas eu quero esta vida, Deus. Eu quero esta salvação. Deus dará. Porque Ele jurou e prometeu: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas talvez nesta manhã eu esteja me dirigindo a um crente
cuja vida espiritual está em farrapos e há muito tempo, que desconhece o prazer da oração, que desconhece o prazer na Escritura Sagrada, que desconhece a alegria da adoração em espírito e em verdade. Se você é verdadeiramente um salvo, arrependa-se, peça perdão ao Senhor, peça a Deus que envolva a sua vida. O Espírito Santo foi dado a nós, não em migalhas, mas foi dado a nós para que estejamos cheios do Espírito Santo e cheios dele em toda a nossa vida. Cristo está vivo, você pode orar a Ele e Ele pode atender o seu pedido, Ele pode lhe dar maior graça, Ele pode lhe dar o renovo da sua vida com Deus. Os discípulos estavam cheios de medo quando receberam a promessa da paz, quando testemunharam a vida do Senhor, quando encontraram a alegria espiritual, quando lhes foi dada uma missão para cumprir, quando Jesus Cristo soprou sobre eles. Esse texto talvez trará indagação para alguns. Por que Jesus Cristo faria assim, pastor Hugo? Meus amados irmãos, o Espírito Santo não foi dado propriamente para habitar no coração dos discípulos até o Pentecostes, 50 dias depois. Mas quando Jesus Cristo fez assim, num grande símbolo, você se lembra que quando o Espírito Santo veio, houve o som de um grande vento? O sopro do Senhor? Você se lembra disto? Então nós compreendemos o símbolo que aqui foi dado, o símbolo de que o Espírito Santo, enquanto não habitasse neles, estaria com eles. Não vos deixarei órfãos, Jesus Cristo falou, eu enviarei o Consolador. Enquanto o Espírito não habitava neles, o Espírito estava com eles. Foi-lhes dado um símbolo de como isso viria. No jardim do Éden, Deus o Pai formou do barro Adão, mas ele ainda não vivia, até que Deus soprou nas suas narinas. O sopro de Deus, que deu vida física ao primeiro homem, é o sopro que dá vida espiritual, pela pessoa do Consolador, a todos que se achegam a Cristo. É o sopro que renova a nossa vida espiritual, porque Jesus Cristo lhes deixou uma ordem: recebei o Espírito Santo. Sim, eu o recebi no dia da minha salvação, mas eu preciso viver cheio da sua presença, cheio da sua plenitude. Eu me volto neste Evangelho de João para o capítulo 14. Volte-se comigo para o capítulo 14. Eu rogarei ao Pai, verso 16, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Não são todos que têm o Espírito Santo, somente aqueles que já se arrependeram dos seus pecados e creram somente em Cristo para a sua salvação, que se submeteram ao seu senhorio, que são dele, que são salvos. O mundo não pode receber o Espírito Santo, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É exatamente o que eu estou dizendo. Jesus Cristo soprou para lhes mostrar que o Espírito Santo estava com ele, habita convosco, e em breve estaria neles, estará em vós. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26 e 27, mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis. Poder para cumprir a missão, poder para fazer a vontade de Deus, vós também testificareis. Evangelho de João, capítulo 16, a partir do verso número 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Sim, por triste que a cruz tenha sido e foi, ela foi o preço da nossa redenção. Se Cristo não tivesse morrido, não haveria salvação para nenhum de nós. Porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. É o Espírito Santo que promove a obra do convencimento do coração humano. É o Espírito Santo que opera o grande milagre da salvação. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Meus amados irmãos, é o Espírito Santo que Deus nos deu para crescermos na fé. É o Espírito Santo que Deus nos deu para que nos tornemos salvos, mais firmes e mais edificados na palavra de Deus, praticantes da vontade de Deus. Ele nos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, disse Jesus, não a si próprio. O Espírito Santo é chamado de Deus humilde. Ele não chama atenção para si. Ele dá toda a glória e todo o louvor a Jesus Cristo. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. É humilde também aquele que é cheio do Espírito Santo. Há portas fechadas. Mesmo assim como os discípulos, nós podemos receber o poder para fazer a vontade de Deus e a consolação para que nada, nunca, nem ninguém nos tire a paz e nos tire a alegria que o Senhor nos deu. Capítulo 20 do Evangelho de João, verso número 23. A aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Que palavra Jesus Cristo lhes deu? Talvez tenhamos dificuldade em entendê-la, mas não é difícil. O perdão de Deus acontece na vida das pessoas quando eu e você somos fiéis na pregação do Evangelho. À medida que nós vamos marchando, erguendo o estandarte do Evangelho, muitas pessoas receberão de Deus o perdão, porque crerão em Cristo e se unirão à igreja, encorpando ainda mais esta marcha de evangelização. Outros permanecerão, outros rejeitarão o Evangelho e os seus pecados serão retidos e Deus deles não se esquecerá. Veja, meus amados e queridos irmãos, como a igreja cumpre a sua missão. O apóstolo Paulo falou, por onde a igreja passa, ela deixa o perfume da vida naqueles que são salvos e o fedor da morte naqueles que continuam perdidos. O que acontece quando a igreja não faz o que Deus espera que ela faça? O que acontece quando a igreja não prega? Pode ter certeza que se nós não pregarmos, outros pregarão. Se estes se calarem, as pedras clamarão. Pode ter certeza disto, mas pode ter certeza também que a vida espiritual daquele que se coloca à parte da missão, que a vida espiritual daquele que não segue a caravana que o Cristo vivo abriu e conduz, pode ter certeza que a vida desta pessoa ficará diminuída e perderá muito daquilo que Cristo lhe pode propiciar. É assim que nós temos um encontro com o Cristo vivo. A portas fechadas. A portas fechadas nós encontramos a sua real presença. Que Deus nos dê isso nesta manhã. A portas fechadas, Ele ministra a paz, a bênção da paz sobre a minha vida e a sua. A portas fechadas, pelos olhos da fé, nós vemos o Senhor vivo e isto se produz em nós imperturbável alegria. A portas fechadas, nós podemos ter o renovo da nossa vida pelo Espírito Santo de Deus. A portas fechadas, nós temos uma missão para cumprir. Missão que não está parada, missão que nada pode parar. A portas fechadas, nós temos uma mensagem de vida e de morte, de perdão e de condenação, de salvação e de perdição. Esta é a mensagem proclamada, mesmo nesta hora, ao seu coração. Querido que está participando conosco,
de receber um convite para se juntar a esta hora de culto. Cristo está vivo, Ele salva todos que se achegam a Ele, e Ele julgará todos que não se achegarem a Ele. Você, onde estiver, pode se achegar ao Senhor. Você, onde estiver, pode encontrar a vida verdadeira, pode encontrar a paz que excede todo entendimento, e a alegria que Cristo dá tão maravilhosamente aos que são seus. Venha ao Senhor. Venha ao Senhor. Creia em Cristo como seu Salvador. Ore a Deus onde estiver, Deus ouvirá. Peça a Deus por salvação, Ele dará. E meu amado e querido irmão, que está participando deste culto dominical e ouvindo a palavra que está sendo pregada, o Senhor está chamando a mim e a ti para uma vida cristã mais comprometida, mais dedicada, mais resolvida a honrar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Estas bênçãos da paz, da alegria, da segurança, da comunhão com Deus pelo Espírito, todos nós podemos fruir ricamente. Para isso, acheguemo-nos ao Senhor com arrependimento sincero e com o desejo de uma vida cristã renovada, de uma vida cristã desperta, de uma vida cristã que Deus mesmo tem avivado. Esta é a nossa conclusão. Jesus Cristo está vivo e está conosco. As portas estão fechadas, mas os planos de Deus não estão. O mundo está em desespero, os salvos terão sempre esperança. E compartilharemos esta esperança, porque Deus nos deu ordem, poder, e isto Deus colocou sobre nós mesmo hoje. Oh, que Deus coloque o meu coração e o seu como corações receptivos para esta palavra e vidas nas quais Deus concretizará a sua vontade. Se você puder, onde estiver, ore comigo nesta hora, curve a sua fronte e feche seus olhos. Ó gracioso Pai Celestial, obrigado, Deus, pela Tua presença nesta hora conosco. E obrigado, Deus, pela Tua palavra que recebemos de Ti. Senhor, em nome de Jesus, Te louvamos, porque Cristo está vivo e vivo para sempre. Celebramos, ó Deus, e nos alegramos em Ti nesta hora. Exultamos e bendizemos o Senhor. Mas dá-nos, Deus, um coração que perceba a presença de Cristo conosco, para que possamos fruir da bênção desta paz, desta alegria e desta segurança. Dá-nos, Senhor Deus, graça, para que possamos cada um rededicar a nossa vida ao Senhor nesse dia tão sublime, tão glorioso da nossa fé, para que possamos viver cheios do Espírito, vivendo, Senhor Deus, e fazendo a Tua vontade, para que possamos, ó Deus, Te honrar em tudo, e para que possamos, ó Deus, em nome de Jesus, honrar e glorificar aquele que por nós morreu e ressuscitou. Nós oramos a Ti, Senhor, nesta hora, pedindo que operes no coração de cada pessoa que está ouvindo esta mensagem, e que nos leves, ó Deus, a ter um coração quebrantado e contrito, receptivo da Tua palavra, e que possamos cada um responder a Ti com toda a nossa vida e com nosso coração. Senhor, nós Te adoramos e Te louvamos e Te bendizemos, não só pelo que tens feito, mas pelo que farás, e porque tens ouvido e respondido às nossas orações. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé nesta hora e para a conclusão deste culto vamos cantar o hino 195 do Inário para o Culto Cristão, Ó, venham coroar.